também o Dr. Xin Mingxi, médico radiologista especializado em medicina nuclear e atual empresário. Pandemia indica que muitos surtos estão acontecendo ao mesmo tempo e espalhados por toda parte. Mas tais surtos não são iguais. Cada um deles podem ter intensidades, qualidades e formas de agravos muito distintas. Estamos aqui com a doutora Nise Yamaguchi, médica, clínica imunologista e oncologista, diretora do Instituto Avanços em Medicina, presidente do Instituto Nise Yamaguchi. É uma honra recebê-la, doutora Nise. Um prazer. Prazer é todo nosso. Muito obrigada, viu, doutora Nise? É possível estabelecer padrões, identificar seu patógeno, compreender a sua mecânica biológica e sua transmissibilidade, doutora Nise? Com certeza, existem muitas coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos. Por exemplo, a varíola. A varíola ela foi extirpada ao longo dos anos através de vários mecanismos. Um deles foi um grande programa de vacinação, que foi no Brasil um dos ambientes mais propícios, e aí acabou no mundo, foi considerada inexistente. E aí alguns institutos que se preocupavam em estudar ganhos de função de alguns patógenos, como o coronavírus, eventualmente a monkeypox, né, a vacina do o vírus da varíola do macaco, o vírus da varíola humana, etc., mantiveram esses produtos. E isso é uma coisa muito perigosa, porque se você tem um animal extinto que causa um mal desse tamanho, o certo não seria manter esses produtos em lugar nenhum. E de repente você começa a ter uma série de coisas acontecendo que não formam um sentido completamente homogêneo. Houve estudos patrocinados por fundos internacionais de guerras biológicas que foram usados para se criar medicamentos para esses germes extintos, na iminência de alguma guerra biológica. Foram feitas simulações como seria o mundo se houvesse isso. Então, assim, existem coisas que são uma epidemiologia normal, do que é um vírus da gripe, por exemplo, que vem lá da China ou do Oriente, passa pelo hemisfério norte, vem para o sul, de acordo com a sazonalidade, de acordo com a temperatura, etc. E outros que de repente se espalham para o mundo inteiro de um jeito que ninguém entende. Então, claro que são coisas completamente diferentes. A outra questão você começa a estudar os padrões de mutações, né? O que acontece? Várias vacinas que foram realizadas há cerca de 2 anos atrás, elas já não pegam as proteínas contra as quais o organismo deveria hoje combater. Então, a imunidade natural, ela pega várias outras proteínas, não só uma, né, ou algumas. E com isso você tem a imunidade natural muito mais eficiente do que alguns desses produtos que iam contra algo que ocorria 2 anos atrás. Então nós podemos ter esperança, doutora? Eu acho que a melhor esperança é aquilo que a gente pensa como prevenção e promoção de saúde, é a vida com a qualidade, a vida saudável. Uma alimentação correta, você ter a oportunidade de fazer exercício 20 a 30 minutos por dia. Isso é algo essencial para você restabelecer aquilo que você chama a epigenética. O organismo ele funciona através de genes, mas também através de um sistema que coordena esses genes, que faz com que genes se desdobrem, se aglutinem e se expressem ou não. Então, a alimentação correta, ela interfere na forma como os nossos genes vão se expressar, como os genes dos nossos netos e bisnetos. Então, o que nós somos hoje é resultante de toda uma sequência de alterações no meio ambiente que interferiram na forma como nós somos. E aí, por exemplo, coisas que interferem na epigenética, desde toxicidade financeira, se a pessoa tem traumas financeiros, se ela tem estresse pós-traumático, se passou por uma guerra, se passou fome, tudo isso faz um imprint
na sua epigenética para o seu DNA seguir um ritmo ou outro. Nossa, é bem complexo, né? Agora, doutora? até falando nessa medicina preventiva, como a senhora apontou também, essa medicina preventiva, ela é possível se tornar uma realidade numa maior parte da população? Porque a gente vê que camadas da população com poder aquisitivo um pouco maior, hoje já tem essa visão da prevenção, do se cuidar, dessa alimentação mais saudável, do uso de vitaminas. Mas para que isso seja possível para a maior parte da população, estamos distantes? É muito necessário uma educação desde o berço, desde os primeiros elementos que fazem com que você tenha uma genômica boa, um microbiota, que é todo um microambiente. Então, num parto normal, as bactérias da mãe já passam para o nenê. E essas bactérias boas podem ajudar a criar uma imunidade ou a não ser obeso na idade futura. Além disso, a alimentação materna com leite materno também já passa toda uma memória, não só uma memória de imunológica, que vai pelo imunoglobulinas, mas tem pedacinhos de RNA mensageiro que passam pelo leite. Você tem uma indução de uma resposta de genômica e de desenvolvimento no feto através dos produtos do leite materno, que você não vai ter no leite da vaca. A outra coisa muito importante são os hábitos que a família já tem. Não adianta você falar, olha, não coma doce. Se você falar, olha, se você for bonzinho, você vai ganhar um docinho. Entendeu? Sim. Olha, você não vai comer o chocolate porque hoje você foi muito malvado. Aí aquilo vira como se fosse um objeto de desejo, além do fato de que aumenta a serotonina. Então, assim, isso que você começa a ter mecanismos de alegria ou de tristeza de acordo com a alimentação. Aí você junta lá, almoço de família, lá mama, né, o pai, daí churrasco, pão e não sei o que, e aquele monte de comida. Sim. Aquilo vira também um ambiente. Então, é todo um treinamento, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, no churrasco tem que ter verdura, tem que ter salada, tem que ter frutas, outras coisas. Exercício, você não pode, por exemplo, só ficar sentado em frente à televisão comendo. Até porque o mindless eating, que é você comer sem pensar, induz a uma coisa mecânica e o centro da saciedade deixa de ser ativado. E a criança que não faz exercício com os pais dificilmente vai querer fazer. Agora, a escola, várias escolas pararam de fazer exercício. Sim. A merenda escolar não tem alimentos orgânicos, não tem alimentos bons, saudáveis. Estive agora recentemente vendo essa questão, a merenda saudável que um grupo está querendo instituir. Outra coisa muito importante é padrão de estresse. Porque o estresse aumenta a cortisona e com isso você também engorda. Então, elementos de saúde, eles são múltiplos. E para você criar isso, você tem que ter uma educação adequada e uma reeducação. Por isso que em classes mais abastadas, sim, você consegue isso. Mas, por exemplo, no Einstein a gente já consegue ter sucos naturais feitos na hora. Mas foi feita uma cozinha especialíssima para isso acontecer. Senão é caixinha de suco processado doce. Tem cabimento isso? Não. Geleia, gelatina, manteiga, né? Em todas as dietas dentro de um hospital. Eu não entendo como é que pode com pão branco, não é? Então, é todo um processo de aculturamento, de educação de uma comunidade. Eu, como morei na Alemanha nos anos 80, na época já era comum comer pão preto, centeio, trigo integral, enfim, todas essas coisas fazem parte do meu jeito de ser. Mas a minha dieta vem de casa, ou de uma senhora que faz para mim, é tudo orgânico, é peixe, frango no máximo, ovos assim, sem leite, sem açúcar, né? Até açúcar a gente tem comido mais do que deveria. Então, tudo isso é um padrão de educação. E nós temos que encontrar qual é a vertente melhor para cada estado. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo é um estado-país, equivalente a países da Europa. Sim. E nós temos aqui uma capacidade instalada de manpower, de capacidade
cerebral, de formação. Então a gente pode, por exemplo, produzir desde chips para fazer todas as partes de um aeroplano, de um avião, de um carro, como nós podemos produzir todas as partes de um respirador. Então, nós não precisamos ter dependência internacional para as coisas que nós vamos precisar diariamente. Assim como nós precisamos estimular, portanto, que nós tenhamos uma indústria cada vez mais pujante. Então, são coisas assim que vão fazer a diferença. Agora, a senhora pontuando dessa maneira, a gente passa a observar que é uma questão de gestão, realmente. Assim, muitas vezes o know-how, a tecnologia, ela já até existe, mas ela está distante do que poderia estar concentrado pensando num bem maior. Existe um sucateamento do sistema. Então, aparelhos antigos, tem regiões que não tem computador, postos de saúde que não tem a mínima infraestrutura. Então, o problema do velho é que ele leva a mais deterioração. Então, você tem que melhorar todos os lugares, com coisas às vezes simples e outras mais sofisticadas. Mas não tem que ficar mudando todo o sistema de informática. Hoje em dia você tem a nuvem. Você pode fazer os sistemas se conversarem melhor. Sim. Nós precisamos ter uma transparência das contas. O dinheiro sai do governo central, vai para o estado, vai para a prefeitura e você perde o controle de para onde ele foi. Se ele realmente se transformou em algo eficiente na ponta. Então, a governança. Eu acho que o que a gente precisa na gestão é governança em todas as etapas. Para acompanhar a jornada, né? Exatamente. E além disso, a confiança do consumidor no sistema e que lá na ponta exista a satisfação do cliente. Então, que no SUS você tem a satisfação do cliente como parte essencial do seu trabalho. Não dá para ser da forma como em que o paciente não tem navegação, em que ele não tem, não sabe quando ele vai ser atendido ou não, ele tem que voltar lá várias vezes, faz um Papa Nicolau, uma mulher da classe 4 ou 5, ninguém vai atrás dela. Então, o programa de saúde da família tem que ser eficiente e nós precisamos melhorar a qualidade do que oferecemos. E a população realmente confiar nesse sistema, eu acho que é isso. Para isso, a gente tem que melhorar. Verdade, verdade. Olha, a Pharmacom Brasil, ela tem um papel importante, né, com o universo farmacêutico e gostaria aí essa ideia de compartilharmos e quem sabe, né, consigamos aí alcançar o projeto, né? Essa idealização, essa trajetória, essa cadeia que a senhora falou, né? Trazer mais próximo as indústrias, né? Em essência, eu acho que nós precisamos de todos. Precisamos de todos os parceiros, né? O governo, o Estado, o privado, o público junto e também as pessoas colaborando. Muitos fazem retrabalho, fazem o mesmo exame várias vezes. Nos convênios médicos, o paciente decide, não, eu vou no endócrino, no gastro e tal, ele não sabe o que ele tem. Ele precisa de alguém que conduza, mas para isso ele precisa ser navegado dentro do sistema. Tem tanta coisa bonita que pode ser feita, que eu acho que a gente passaria aqui horas falando e nós não temos essas horas agora. Mas uma mensagem que fica é a seguinte, existe um possível momento em que todos vão se unir melhor, porque o que importa é a saúde da população, é a qualidade de vida, é a longevidade, é que nós possamos trazer algo de bom para as pessoas, porque a vida e vida em abundância, né? E mais prosperidade para o nosso país. É tanta coisa tão linda e sutil e necessária que eu tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar juntos por um Brasil melhor. Com certeza. Muito obrigada, viu, doutora? Nossa, é um grande presente para nós recebermos a senhora. E olha, eu admiro o equilíbrio que a senhora tem, porque eu não conseguiria ter tido numa posição, né, muito
agressiva, desnecessária, porque a educação cabe em qualquer lugar, tem espaço para todo lugar, né? Então, fica aí meu recado. Espero que no futuro possa também criarem a vacina, né, da educação, do bom respeito, porque cabe em todo espaço. E olha, meus parabéns, eu virei fã da senhora em virtude do equilíbrio mesmo, né? Não propriamente no conteúdo, né? Porque eu não sou médica, então não consigo dizer, mas criou realmente uma instabilidade e uma incerteza, uma insegurança, eu no sofá acompanhando. Reclamaram da minha voz, né? Disseram que Muito não agradável. tolerava a minha voz, porque ela era agradável demais, muito suave. E perguntaram se eu falava assim. Eu falei, sim, excelência, meus pacientes têm câncer. E eu devo conversar com as pessoas dessa maneira. Então, eu sinto o seguinte, os contrastes são tão óbvios que o Brasil assistiu 7 horas, né, de interpelação judicial, mas eu me sinto muito acolhida pelo meu povo, pelo meu país, pelos meus pacientes, amigos, e eu tenho a certeza de que o bem vence dentro daquilo que eu me propus, eu era voluntária. Até porque o propósito é muito maior, né, doutora? Como a senhora apontou tão bem aqui nesses minutos que a gente pôde conversar, que a gente possa ter esse olhar para a saúde, para a qualidade de vida, que é isso que importa, e que a saúde seja realmente possível para todos. Eu acho que essa é a grande luta, que todo mundo tem essa possibilidade. Eu trabalho em medicina personalizada e de precisão. Eu sou daquelas que mais luta por isso. Há 40 anos fiz pós-graduação em Houston, com biologia molecular aplicada, genômica, trabalhei em vários congressos mundiais e nacionais e tenho um grupo também de trabalho em Lyon com países de baixa e média renda, né? Então, assim, eu uso muita tecnologia, mas eu sempre tive uma preocupação de como fazer isso chegar. Mas eu diria que na luta contra o tabagismo foi uma das minhas grandes tarefas, assim, a nível público, nacional e mundial, e onde eu me sinto muito gratificada, porque talvez eu tenha salvo mais pessoas do que diretamente tratando de câncer, né? Através dos ambientes livres de tabaco que nós conseguimos implementar no Brasil e todas as regras da Convenção 4. Agora, uma das coisas mais importantes é ser feliz. A Harvard, ela fez um estudo e diz que o grau de felicidade impacta na saúde, apesar de tudo e de todos. E para ser feliz tem que ter equilíbrio, né, doutora? Tem que ter saúde, né? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, foi uma aula, viu? Agora é com você, nossa mestre. Quadro Se Liga Varejo, com Silvia Osso. Olá, Farmacom Brasil com vocês novamente. Gente, hoje a gente quer falar direto para você que é um varejista farmacêutico, lembrando algumas coisas que são importantes. A gente já falou de layout, a gente já falou de categoria, de desenvolvimento de pessoas, de pandemia, de uma série de coisas que são interessantes para o varejo farma. Mas é importante a gente considerar também o papel da ciência e de todos os cientistas que nos ajudam na descoberta de novos fármacos, na descoberta de novos aparelhos que podem auxiliar o nosso trabalho do dia a dia. Pensem nos diabéticos que muitas vezes podem se utilizar de um aparelho para aferição de glicemia e que hoje em dia são colocados sobre a pele e que facilitam a vida de crianças, às vezes, que já nascem com a diabetes. Então, ciência, tecnologia, a inteligência artificial, todas estas coisas compõem muitos dos produtos que vocês têm para vender na farmácia. Lembrem de produtos que muitas vezes trazem cura, melhoria de qualidade de vida, etc. e tal, desenvolvidos por cientistas que analisam, cuidam e constatam a sua eficácia. Produtos que são desenvolvidos que trazem uma eficácia e muitas vezes uma saudabilidade para o pessoal que está na farmácia, como aparelhos de inalação, como vaporizadores, etc. e tal.
tudo isso não são apenas produtos, são produtos resultantes de muito trabalho, muita pesquisa, muita tecnologia e que trazem diretamente ao público que visita as farmácias de vocês resultados muito interessantes. Sua farmácia não é apenas um estabelecimento comercial, ela é também um local de ciência e difusão de tecnologia. Pense nisso. Até a próxima. Muito obrigada, Silvia Osso, nossa grande mestre. Estamos agora recebendo o Dr. Ximin Shi, médico radiologista especializado em medicina nuclear, ex-professor da Unifesp e Universidade de Chicago, atual empresário e investidor em tecnologia e inovação, atendendo a saúde 5.0. Vamos abordar como o auxílio da robótica e a tecnologia tem melhorado a vida dos pacientes. Que prazer, Ming! Obrigado. Eu que agradeço, viu? A sua disposição e a estar aqui conosco no Pharmacom Brasil. Obrigado, Leca. Oi, Mindy, tudo bom? Tudo bom? É um prazer recebê-lo. Já num bate-papo aqui de bastidor, já tive uma aula de tecnologia, que é sempre esse encontro, é uma aula com a tecnologia. Então, você que está aqui no Pharmacom Brasil, não perca, porque hoje você vai entender tudo que está no mercado e o que vem por aí, é isso? Isso mesmo. Então, vamos começar falando de uma doença que atinge milhares de pessoas em todo o planeta, e no Brasil não é diferente, que é a questão da diabetes. O que existe hoje no cuidado para a diabetes? O diabetes, avanço ainda é muito lenta no processo tecnológico. Temos na época de 80, 90, fazendo teste de fita de glicemia, com uma tecnologia de fita de papel, usava a tecnologia fotométrica, onde você tem que colocar o sangue dentro de um poço para medir dentro do sistema. Hoje, a tecnologia tem mudado um pouco, usando, chama amperométrica, usa uma corrente para fazer a detecção de glicemia, onde tem menos contato com sangue e contaminação do ambiente, né? E a tecnologia que vier no futuro seria os wearables, seria os pads de sensor de contato, né? Isso seria um passo para frente no futuro. Agora, esse de sensor de contato ainda é uma tecnologia que existe, mas ela é muito cara, não dá vazão para a população de modo geral. Isso mesmo. Atualmente existe essa tecnologia, tem que trocar em cada 14 dias, tal, né? Mas e a precisão dele, ainda a acurácia ainda não chegou tanto fidedigno quanto ao uso de fita onde tem uma amostra de uma gota de sangue, né? Mas logo daqui à frente talvez isso vai chegar a ser equilibrado de um processo de adoção tecnológica e inovação. O que existe hoje de tecnologia disponível no SUS? No SUS hoje existe o fita, que é utilizado na distribuição para quem é usuário de insulina, né? Hoje, a adoção de tecnologia é dependendo do gestor que vai comprar a tecnologia, né? No mercado, já é muito dominante mundialmente o processo de tecnológico amperométrico, aquele que você usa a corrente dentro do aparelho para detectar a glicemia, e não as antigas, tem que colocar uma fita, tem uma fração de luz, que detecta a glicemia, onde você deposita o sangue dentro do poço durante o uso, né? Essa é a diferença tecnológica. Na verdade, o Brasil tem adotado aquele NR32 para segurança de uso, contaminação. Imagina um vizinho pegando um aparelho. Isso acho que é muito frequente, sim, né? O que difere essa antiga tecnologia do que já foi usado, que algumas pessoas ainda fazem uso, dessa nova tecnologia? Basicamente, eles são muito similares. Para o usuário leigo, é difícil entender o
a tecnologia. Na verdade, a tecnologia que você vê são um aparelho onde você enfia a fita e tem uma refração de luz que lê. Certo. E onde esse aparelho tem que ter obrigatoriedade um contato com a luz. Onde a tecnologia nova tem a ponta de sangue onde está afastado do aparelho. Tá. Inclusive, todos os modelos vêm um processo novo, tem uma forma de ejetar a fita utilizada, para você não ter essa Não contaminação. ter o contato. Eu acho que o grande diferencial, assim, eles podem ser parecidos, Uhum. mas o grande diferencial é o contágio. Isso, Essa questão da contaminação. Isso. Questão de contaminação e questão de dispensar essa fita automaticamente, apertar um botão para dispensar o produto. Agora, vocês estão em casa, estão vendo Leca Vital, por favor, dê uma virada de rosto. Matrix, Verdade. uma Estou mulher sendo da monitorada. tecnologia. Está sendo monitorada. Eu acho que tem até GPS aqui. Ela tem GPS agora, é isso? O que, Também? que aconteceu com ela? Bem, doutor? doutor. Agora vai subir minha pressão. Esse é um processo que você monitora, né? A parte do frequência cardíaca, né? A saturação de oxigênio, né? Perfusão cerebral, né? E medida de temperatura. E Agora, além quem tá em casa disso, tá curioso. Como é Isso. que está a Leca? Ela tá bem? Vai sair daqui pro hospital? O que a gente pode ela está pontuar? com uma frequência de 85, né? A temperatura 38,5, está um pouco febril, né? Não, eu só... Ela tá quente, aqui no estúdio tá calor. Né? E a questão da pressão arterial tá boa. Tá ótima, né? 13/7, 12/7, que é o padrão, né? A gente já pode comprar um desses? Tirou a Aqui, palavra ó, da minha tô boca. precisando de um desse. Isso é um produto que a gente ainda está no processo de validação, né? Tem que passar todo o crivo de registro, Anvisa, né? Todo o detalhe regulatório, Anatel, né? Para isso poder chegar ao mercado. Inicialmente, esse mercado que a gente está tentando introduzir são hospitais, né? Para pronto-socorro, UTI, né? Semi-intensiva, né? De uma forma mais onde a necessidade do paciente é com maior urgência de monitoramento. Tem algum país que já faz uso? Sim, em Taiwan, nos hospitais já está sendo utilizado isso, né? Como a maioria da área de eletrônica vem da Ásia, eles começam a utilizar isso com maior frequência. Muito bom. E virão outras novidades também? Sim, a gente tem a parte de robótica, estamos testando na própria rede Lucy Montoro, ou inclusive a departamento de psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, né? A gente, inclusive, apresentaram no hospitalar, né? Na feira, na última hospitalar. Isso. Essa tecnologia é basicamente para os paraplégicos, né? Que pode, eventualmente, com auxílio de exoesqueleto, a voltar a andar, né? Uau! Né? Isso seria uma parte de inovação do processo, né? Mas se eventualmente vocês têm interesse de entender um pouco melhor, eu posso trazer até especialista, né? Uau. Hospitais Já estamos programados. Está um convidado. programa pra gente falar Exato. sobre isso. para Exato. fazer uma explicação, né, na televisão, Sim. para a população entender qual a vantagem de uma pessoa que mudança até o metabolismo de paciente poder levantar e andar. Isso tem uma mudança, não é psicológica, senão metabólica no paciente. Né? E aí a gente vê a tecnologia por dois caminhos. Da prevenção, como a gente mostrou aqui, tanto a questão do diabetes, quanto dessa nova tecnologia do monitoramento, mas também a tecnologia associada à esperança, porque uma pessoa que está paraplégica e você dá a esperança dela poder voltar a caminhar, a ficar em pé, é também um outro caminho aí que a tecnologia acaba sendo uma grande aliada. Isso mesmo. A gente
tenta chegar ao impossível, né? Fazendo o impossível virar possível. Isso é um jeito de pensar. Parabéns. Tá certo. Incrível, né, Leca? E olha, não tem nenhum desconforto. Não, tô vendo que você vai levar para casa. Cuidado, amiga. Vai perder o celular e o aparelho. Olha, tá ótimo mesmo. Olha, muito obrigada. Aliás, é uma grande inovação, né, Fabi? Não, e assim, uma satisfação saber tantos avanços, tantos produtos que podem facilitar a vida das pessoas. A gente vê aí, como você bem pontuou, a questão da sua mãe sozinha em casa, Sim. poder ter esse acompanhamento e outros pacientes, essa questão realmente do não contágio por uma doença que afeta tantas pessoas como diabetes. Então, tá de parabéns com o seu trabalho. Obrigado. Por ter escolhido o Brasil para, né, levar toda essa tecnologia. Verdade. Obrigado. Obrigada por compartilhar conosco este breve lançamento, né? E ter esclarecido também o aparelho, né? Então, que as pessoas prestem atenção, porque normalmente costumam ser pessoas idosas, né? Então, vai buscar informação. Eu acho que, né, se a pessoa tiver a oportunidade também, ir até o SUS, que vai ter uma orientação com relação ao aparelho. E no próximo mês, o retorno. Tá bom. Tá bom? Combinado? Obrigado, Muito obrigada. obrigado. Foi um prazer ter você Igualmente. aqui no Farmacom Brasil. Obrigado. Obrigada, doutor. E venho agradecer a Sodier Doces. Aliás, que delícia! Todos os protagonistas adoraram. A RQ Brindes, presentes sofisticados e funcionais. E a Grapel Distribuidora, que nos proporcionou um cafezinho expresso delicioso. E eu quero agradecer também aos nossos colaboradores. Panorama Farmacêutico, Business Group Events e também a revista Economia SA. Muito conteúdo para vocês. E tem um agradecimento todo especial. Metal Pharma, com esse cenário maravilhoso. Regis, muito obrigada. Obrigada, Camila, ao Paulo, a toda a equipe da Metal Pharma por nos proporcionar esse cenário, gente, lindo e inspirador aí para as farmácias. Com certeza. E na semana que vem tem mais um Farmacom Brasil. Até mais.